Fala pessoal, Lívio Linhares, hoje abordando a temática do módulo cirurgia, trauma, no caso o atendimento inicial ao trauma, paciente traumatizado, paciente trauma. E aí qual definição inicial a gente vai começar? O que é na verdade trauma? A gente vai ver que é o quê? É o desequilíbrio fisiológico ou alteração estrutural a partir da aplicação aguda de uma energia, seja ela mecânica, química, física, elétrica ou radioativa. Qualquer forma de energia, então, aplicada de maneira aguda, gerando alteração, seja estrutural, seja fisiológico, é o trauma. E o que é o paciente politrauma? É quando essa lesão vai ocorrer em pelo menos 2 sistemas orgânicos. Então, gerou duas alterações de sistemas orgânicos, como, por exemplo, craniano, torácico, abdominal, de ossos longos, por exemplo, também. E com um desses sistemas, pelo menos um sistema, representando risco de morte, por exemplo, risco vital, aí eu tenho um paciente politrauma. E em relação à epidemiologia, a gente vê alguns achados, por exemplo, o trauma é a terceira principal causa de óbito, sendo a principal na faixa de 44 anos, e a nível mundial é o terceiro, perdendo, por exemplo, a nível mundial para o câncer e a doença cardiovascular, e já no sentido no Brasil, primeiro doença cardiovascular, neoplasia, e aí depois trauma, ok? Entre os idosos, ele vai matar em torno de 30% e 20 a 30% dos óbitos no trauma está associado a uma falta de melhor integração entre o pré-hospitalar e o hospitalar. E em relação ao momento que ocorre os óbitos, a gente vai ter a chamada distribuição trimodal. Tri, porque ocorre em 3 períodos distintos. Por exemplo, de imediato, ou naqueles primeiros 15 minutos, você vai observar em torno de mortalidade em 50%. E esse tipo de paciente, ele vai sofrer então com um trauma que ele acaba sendo incurável, irreversível, e aí você tem que atacar, por exemplo, de qual maneira? Preventiva, para diminuir essa mortalidade. E aí vai desde campanhas em mídias, as mídias digitais, sociais, ou também a parte de sinalizações, seja de estradas, então seja com dispositivos eletrônicos, assim como também a questão de manutenção de veículos, checando airbag, pneus, freios, e também algo que depende da gente, o uso do capacete, do cinto de segurança. Também em relação às estradas, uma boa manutenção delas. Isso tudo vai ajudar nesse processo, sem falar daquelas campanhas, no caso, como a lei seca. E aí sempre conscientizando a população da questão de não beber se estiver alcoolizado. Em relação à segunda parte da distribuição trimodal, a gente vai ver a mortalidade que ocorre entre os 15 a 24 horas pós-trauma. Então, ela vai ocupar em torno de 30% desse espectro de mensuração de mortes, de óbitos, e ela vai estar associada a uma cura potencial. Esse paciente, então, ele tem chance de evitar essa morte. Por exemplo, uma situação de um trauma com um tórax instável. Então, por exemplo, um pneumotórax, um hemotórax, onde você consegue intervir, drenar aquele tórax, e aí realmente você evita que esse paciente venha a morrer, principalmente recebendo esses cuidados adequados nessa primeira hora, né? Por exemplo, o que chama da Golden Hour. Então, a primeira hora ela é bem mensurada no ATLS, justamente para você realmente intervir de maneira rápida e eficaz nesses primeiros momentos do trauma. Em relação aos óbitos que ocorrem em mais de 24 horas ou semanas, elas vão compreender em torno de 20% dos óbitos.
E ela vai ser basicamente consequência do quê? Por complicações do atendimento inicial. Aquele paciente vai ficar internado e, por complicação desses primeiros atendimentos, ele pode evoluir, por exemplo, com sepse ou com síndrome de disfunção múltipla de órgãos e sistemas, ou TEP, tromboembolismo pulmonar. Então, ele pode evoluir com isso. E a maneira que você vai atacar, então, para diminuir essa incidência, vai ser, então, numa boa infraestrutura de suporte para esse paciente, onde, por exemplo, você vai disponibilizar um bom serviço de imagem, de laboratório, de equipe multiprofissional, onde você vai ter paciente, por exemplo, internado em UTI, que você vai estar atento para fazer desinvasões em tempo hábil, com os catéteres, por exemplo, venoso central, arterial, sonda vesical de demora. Então, tudo isso para diminuir a chance de infecções de corrente sanguínea, por exemplo. E aí também vale uma equipe, por exemplo, para fazer o acompanhamento, seja horizontal, além do acompanhamento vertical. Só lembrando, o acompanhamento vertical é aquele do revezamento entre os plantonistas. Hoje chega um, amanhã outro. E o horizontal não. É o colega que ele vai estar todo dia acompanhando aquele grupo de pacientes para ver o que está mudando mesmo, de maneira bem visível para ele, e assim ele poder pensar junto com o plantonista do dia, que está fazendo acompanhamento vertical, e assim chegarem em melhores medidas para esse paciente. Então, você observa que vários fatores podem, então, melhorar essa questão, e lembrando também, segmento pós-alta de um paciente desse, super importante para inibir, para melhorar essa questão de indicadores. Em relação a preparação, nós vamos abordar a preparação e também a triagem nesta aula. Então vai ser uma aula mais curta. E aí, em relação à preparação, nós vamos ter dois cenários. É o cenário de pré-hospitalar e é o cenário hospitalar. Toda essa estrutura ela é sistematizada em etapas. Todo o atendimento inicial do paciente traumatizado vai ser em relação sistematizado para facilitar uma rápida revisão e assim tomar medidas de maneira mais imediatas. Por isso ela é estruturada dessa maneira. Por exemplo, essa sistematização que vai envolver então, essas duas primeiras que a gente vai falar, preparação, triagem, mas aí vem o atendimento inicial, que aí você vai ver exame primário, aí vai ver medidas de reanimação, medidas de suporte, tanto para o exame primário quanto para as medidas de ressuscitação. Você vai ver também exame secundário, as medidas também de ressuscitação, exame secundário. E aí segue, desde a parte de reavaliações e monitorização associada a essa reavaliação, a chegar nos cuidados definitivos. Mas agora vamos focar primeiro em preparação e triagem, ok? Então, em relação ao cenário pré-hospitalar, a gente vai primeiro garantir a segurança da cena, ou seja, você tem que evitar ser mais uma vítima. Então, se vai chegar para socorrer um paciente desse, tem que estar atento para a questão de sinalização. Você já tem que sinalizar as vias, ver a questão, então ver como iluminar melhor, colocar cones. Se está com a ambulância, então coloque ela mais lateral, se for preciso ocupando maior parte da pista, do asfalto, para justamente conseguir sinalizar o máximo possível e tornar a cena segura para você conseguir atender. Então, isso é uma máxima que já tem vários contextos. Desde o avião, quando ele diz, por exemplo, que ao cair as máscaras, coloque primeiro em você para ajudar o outro. Então, esse princípio se aplica aqui também. Primeiro, garanta a sua segurança para você poder ajudar essa terceira pessoa. Então, outra coisa, se é um ambiente que teve explosão ou que tem risco disso, você tem que entrar após garantir que já está fora de risco nesse sentido. Se a cena, você foi chamado, onde relataram tiroteio, então também tem que garantir que ali não tem mais chance de estar ocorrendo mais disparos e assim você ficar vulnerável. Também se for uma área não pavimentada, você tem que ficar atento
por causa dos riscos associados a uma área não pavimentada, que de repente o teu apoio necessário para você pode modificar ou pode aumentar, tá certo? E aí em relação ao apoio, é algo super importante, porque você vai para uma ocorrência dessa, afinal, precisa de mais ambulâncias? Eu preciso de outra unidade avançada? Tem grupo de socorristas local? Preciso dos bombeiros para me ajudar ou da polícia? Então, dependendo da abordagem, você pode precisar mais suporte. E você vai focar em quê nesse atendimento? Controle de hemorragias, a questão de imobilização cervical, você vai garantir a via aérea dele, assim como também a imobilização em prancha para poder fazer o rápido transporte, a rápida remoção do paciente ali e, claro, fornecendo oxigênio, que faz parte, inclusive, da etapa A do ABCDE, fornecimento de oxigênio, ventilação é na B, mas já garante o oxigênio ali também. E aí você vai conseguir, por último, após já realizar essas medidas iniciais, aí você vai coletar em rápido espaço de tempo, curto espaço de tempo, o que você puder, sobre os horários mais ou menos que ocorreram os fatos, qual a circunstância e quais os mecanismos envolvidos no trauma. Justamente para você juntar o máximo de informações possível, traçar o perfil do paciente e poder ligar para a unidade de destino para justamente eles se prepararem, ok? Em relação ao cenário hospitalar, a gente vai ter que, também é lógico, no cenário hospitalar, eles têm que primar pela segurança deles, só que no sentido dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. E aí vai desde luva, avental, a gorro, a máscara, a óculos de proteção. Então, lembrando que inicialmente não precisa ser estéril, mas se for realizar procedimentos, aí sim você usa materiais estéreis para esse tipo de abordagem. E aí, até valendo a mnemônica, você lembra também do como ele pode também estar se preparando. Atento sempre para os MMs. Então, nesse caso, não são os docinhos, mas os MMMs que eles têm que estar atentos. Que seriam o quê? Monitores, materiais, medicamentos. Então, eles têm que estar conseguindo estruturar bem isso. Aí vale a questão de checklists para poder contabilizar, avaliar se está tudo ok ali para algum tipo de ocorrência. Então, e além do mais, toda essa preparação envolve o quê? Precisa ter um líder de equipe para justamente ele conduzir o exame primário, exame secundário e o tratamento. Então, essa equipe, que é importante, está cada vez mais se aprimorando no tratamento, na abordagem, justamente para poder realizar o máximo de coisas de uma vez só, já que eles vão entrando numa harmonia para conseguir melhorar o suporte aos tipos de pacientes que vão chegando. E aí, no caso, podendo esse líder focar no que eu falei, exame primário, secundário e o tratamento. E eu vou dividir em alguns vídeos para facilitar você conseguir assistir de maneira mais organizada conforme o seu tempo, ok? Então, comentem, pode fazer perguntas, e aí que a gente tanto responde quanto pode elaborar um vídeo para complementar nesse sentido, e compartilhe, pessoal. Lembra que vai beneficiar tanto os nossos colegas da área de saúde, quanto as pessoas que vão se servir de profissionais cada vez melhor preparados, ok? Um abraço, valeu!